Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão me assistindo aí. Meu nome é Ricardo Terra e hoje vai começar de fato com a aula de introdução a linguagens formais e autômatos, tá bom, pessoal? Então, para começar, deixa eu passar aqui. Para começar, a gente tem a questão seguinte: o que a gente vai aprender em LFA vai ser hierarquia de Chomsky, tá? Chomsky é um cara absurdamente top, entendeu? Noam Chomsky. Ele nasceu em 1927, tá vivo até hoje. Tipo, ele até namorou com a rainha da Inglaterra há muito tempo, tá? Eu acho que os dois estão bem vivos. O Chomsky foi poeta, filósofo, linguista, ele é professor do MIT, ele é crítico do capitalismo, da política externa americana. O cara é genial. Em 1956 deu vontade nele de mexer, falou assim, vou criar uma classificação para linguagens, gramáticas e autômatos. E aí se tornou o melhor trabalho disso até hoje, tanto que a gente estuda isso aí, tá bom? Então, assim, é bem formalizado. Se você chegar para mim e falar assim, o que eu aprendi em LFA? Aí você fala assim, em LFA com Terra eu aprendi a pirâmide. Essa é a pirâmide do Chomsky. Tem muita gente que chama ele de Chomsky, entendeu? Mas eu não acho legal, não. Chomsky, tá? E aí a gente vai ver que tem isso aqui, ó. Uma escadinha, tá bom? Onde aqui, eu vou resumir para vocês assim, em LFA, como é que eu normalmente trabalho. Aqui é P1, aqui é P2 e aqui, essas duas é a P3, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, hierarquia de Chomsky, a gente tem essa pirâmide que eu estava falando para vocês. E o mais importante é o seguinte, toda pirâmide a gente tem a ideia da qual que é o nome da linguagem, qual é a gramática que ela tem dentro dela, que fala daquele poder que ela tem, que representa aquele poder que ela tem, e uma máquina de citação. Então, o que significa? Gramática é para gerar todas as palavras daquela linguagem. E máquina é uma máquina que você processa e ela fala no final para você sim ou não. Entendeu? Então, basicamente, se a gente vai entrar em muitos detalhes, eu não preciso entender isso aqui agora. Só que acontece, quando a gente tem as três, quando eu falei fiz a pirâmide lá no último slide, a gente tem os números, né? Camada 3, 2, 1 e 0. Então, quando você chega aqui na 3, é uma chamada linguagem regular. Depois a gente tem linguagem livre de contexto. Depois a gente tem linguagem recursiva, eu chamo de linguagem recursiva. E depois a gente tem linguagem recursivamente enumerável. O que significa nisso? Como é uma questão de hierarquia, a linguagem livre de contexto inclui linguagem regular. A linguagem recursiva inclui linguagem livre de contexto e linguagem regular. De um grosso modo, eu vou falar uma coisa aqui que está errada, mas até lá na frente na disciplina, eu quero que vocês considerem isso como, assim, vocês vão entender melhor. É como se a gente tivesse linguagem regular, fosse uma bolinha assim. Depois a gente tivesse linguagem livre de contexto, que engloba essa linguagem regular, tá joia? Depois como se a gente tivesse uma linguagem recursiva, que é essa aqui, ó, linguagem recursiva, que envolvesse essas duas. E aí quando a gente tivesse uma superlinguagem, que é a linguagem recursivamente enumerável, que ela englobaria todas. Isso aqui não é verdade, não é 100% verdade. Na verdade não é que é mentira também. Não, é mentira porque está errado, né? Mas assim, ele não está 100% errado. É só um detalhezinho que a gente vai trabalhar nisso mais pra frente, tá? Mas por enquanto vocês podem acreditar nisso aqui. O que a gente vai aprender é isso. P1, aí P1 vou até mudar de cor assim para mostrar que eu tenho a manha nos recursos aqui, entendeu? Então assim, é como se a P1 a gente matasse isso aqui, depois na P2 a gente mata isso aqui, e depois na P3 a gente mata todo o resto, tá bom? Isso é a programação da disciplina em questões de prova, por exemplo, em questões de avaliações. Vamos começar os conceitos básicos que eu quero passar para vocês. Então o que acontece? Primeiro conceito que a gente tem que aprender em LFA, se nós não aprendermos, se a gente não entender isso, nada faz sentido. Então assim, quando eu dou aula presencial, cara, eu fico um tempão nesse slide. Eu vou tentar não ficar um tempão nesse slide, mas eu quero explicar para vocês. Quando você fala uma linguagem, a gente não pode confundir com o alfabeto. É como se o alfabeto fosse isso aqui, ó, um teclado. O que você consegue gerar palavras é o teclado, tá? E o que é uma linguagem? É o que faz sentido nesse alfabeto, tá bom? Então vamos entender primeiro o alfabeto. Normalmente o alfabeto que a gente usa é o conjunto de símbolos de uma linguagem. Normalmente, vamos imaginar, em LFA a gente usa A, B e C, por exemplo. Dando um exemplo.
tá? Que são elementos do alfabeto. Então, o alfabeto ABC significa que todas as palavras que eu posso formar com ABC estão nesse patamar, tá? Só que o alfabeto é o que você consegue clicar, mas isso não significa que ele gerou uma palavra. Palavra é uma sequência de livros do alfabeto. Então, você chega, por exemplo, e fala assim, babá. Babá é uma palavra. Então, assim, eu tenho o alfabeto, que são as letrinhas. Beleza. Isso aí eu tenho que ter, uma definição do alfabeto. Aí eu tenho, esse alfabeto gera palavras como babá, como gera também caba, ele gera caba também, ele gera qualquer coisa, cacá, tá bom? Então não tô falando que isso aqui, o que acontece? Isso são palavras. E aí eu pergunto, essas palavras, elas fazem parte de uma linguagem? Então depende da linguagem, porque a linguagem pode ser assim, vou dar um exemplo de uma linguagem. Vou escrever assim, linguagem, ó. Vou escrever bem alternativo. Palavras sobre AB, entendeu? Que começam com K. C-A. Aqui é K. C-A. Aí eu pergunto pra você, velho, você consegue imaginar o número de palavras? É infinito. É um número de palavras infinitos. Aí eu pergunto, essa palavra babá pertence a essa linguagem L? Não, não pertence. Essa palavra caba pertence a essa linguagem L? Começa com C-A, pertence. Essa linguagem KK também pertence. Qual outra que pertence? C-A-A, K, 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 B... Entendeu? Outra palavra, cabe também, só CA também. Então, assim, o que é uma linguagem? Uma linguagem é um conjunto de palavras. Todas as palavras formadas por elementos de alfabeto, que é A, B e C, que começam com CA, vão ser válidas. Tá joia? Eu fico até brincando aqui, que é, por exemplo, quando a gente pega, você fala assim, professor, a linguagem Java. Linguagem... Pode ser Java, pode ser C, vou escrever Java aqui, que eu já comecei com ela, para não confundir. Linguagem Java. O que seria uma palavra válida dentro do mundo da linguagem Java? Aí tem um monte de gente para mim que fala assim, professor, for. Não, tá errado. For não é. Não? Não. Não, então while. Não, também não. Int, char. Eu já sei, class. Tudo isso aqui que você me falou, for, while, int, class, eles são o que a gente chama de alfabeto. É o que você pode escrever. O i pode ser uma variável que você pode escrever. Entendeu? Então, assim, o alfabeto tudo que você pode escrever. Na verdade, ele não chega nem a ser o alfabeto, né? Eles no caso aqui, eles trabalham num nível diferente. Mas, assim, por quê? Não é mais compiladores, não vou entrar aqui... Porque o i é formado uma expressão regular, que pode ser i, j, k, então pode ser meio que qualquer coisa, né? Sim, mas isso seria o alfabeto. Tá joia? E o que seria, então, uma palavra? Eu quero uma palavra P. Uma palavra P seria, tipo, public static, public class A, abre e fecha chaves. Então, uma palavra válida na linguagem Java é um programa que compila. Se você conseguir pegar qualquer coisa em Java e compilar, um programa inteiro que compilar, então, é uma palavra da linguagem Java. Tá bom? Então, assim, dando só um exemplinho. Professor, e o que seria a linguagem? E é infinita, viu, pessoal? A linguagem Java é infinita. Porque, assim, o número de programas que você pode fazer é infinito. Você pega as construções e vai criando, não tem fim. E na língua portuguesa? Vamos imaginar, o que é a língua portuguesa? O que seria uma palavra válida? Poxa, aí... Quando você entra em linguagem verbal, então é muito mais complicado. Mas seria o quê? Seria qualquer coisa que fosse válido. Fosse válido durante as regras do português. Igual aqui é um programa que compila, ou seja, segue a sintaxe de Java e a semântica de Java, né? Então, uma linguagem portuguesa tudo faria sentido. Por exemplo, você pega um livro, qualquer livro que você pegar, entendeu? Em português, ele é uma palavra válida do português. Aquele livro inteiro é uma palavra válida. Você põe mais um ponto nele, é uma outra palavra válida. Mas, por exemplo,
Poderia ser assim, José. José é uma palavra válida. Porque uma pessoa pode chegar e falar assim, José! Gritar. Então, se ele fala, que na verdade seria, eu acho que seria o José, seria um nome próprio, né? Mas faria parte do alfabeto. Entendeu? O dicionário seria o alfabeto para mim. Tudo que você pega no dicionário, você consegue montar frases com ele, seria uma palavra válida no português. Como sozinho também poderia fazer sentido. Tá bom? Então a gente tem que entender isso. Por convenção aqui, azinho, bezinho, cezinho, a gente fala que são elementos do alfabeto. A gente sempre vai usar na disciplina inteira. Azinho, bezinho, cezinho, dezinho, ezinho. Vamos imaginar, Fzinho. Entendeu? Mas normalmente é ABC. Normalmente a B, o mais provável é ABC. Tá? Quando você quer referenciar uma palavra para um formalismo, que a gente vai ver que tudo é muito formal, a gente usa começando em P. P, Q, U, V, W, X, Y, Z, a gente está referenciando a palavras. Tá? Então a gente vai ver hoje que LFA é muito formal. E eu quero mostrar que vocês têm que entender esse formalismo. Tá? Então vamos lá. Tudo aqui agora vocês vão ver que é um pouco formal. Essa aula é uma aula meio assim... como é que fala? Muito conceito, mas a gente precisa desses conceitos para tudo fazer sentido na frente. Quando você chega aqui e fala, por exemplo, sigma asterisco. Isso é o quê? Lembra que eu falei antes que o alfabeto é o sigma, Czinho? Tá joia? O sigma asterisco é o conjunto de todas as palavras que geram com aquele alfabeto. Tá? Por quê? Porque o asterisco, ele também é chamado de operador de cleaning, ele faz uma concatenação daquilo lá. Então vamos imaginar que o alfabeto seja A e B. Quando você põe um asterisco, significa que você pode pegar esse conjunto e aqui dentro desse conjunto você não pegar elemento nenhum. Se você não pega elemento nenhum, ele pode gerar o quê? Nada. Tá? E nada a gente chama de lambda. A palavra vazia é lambda, é esse sinal aqui, lambda. Tá? Como eu posso aqui pegar um elemento só que é o A, um elemento só que é o B. Mas como é asterisco, ele significa 0, 1, 2, 3, quantos quiser. Então eu posso pegar dois elementos. Se eu pegar dois elementos, eu posso pegar duas vezes o A. Ó, legal, AA. Como eu posso pegar duas vezes o B? Aí eu posso pegar BB. Como eu posso pegar uma vez o B e depois um A? Aí fica BA. Então, sim, isso é sigma asterisco, a gente usa demais. Sigma asterisco é o seguinte, se eu tenho um teclado de A e B, tudo que eu posso gerar teclando A e B ou sem teclar, é considerado, faz parte do sigma asterisco. Tá joia? Mas assim, o sigma asterisco, ele tem uma definição muito mais bonitinha do que essa escolher aqui que eu expliquei para vocês. Eu expliquei aqui para vocês entenderem. Mas a gente tem um conceito chamado de definição recursiva, que eu vou passar a revisão para vocês aqui. Tá? Então eu vou passar um material agora de definição recursiva, a gente vai fazer uma revisão disso aqui, depois a gente volta para esse conceito, tá bom? Então vamos lá. Olha lá. O que é uma definição recursiva? Tudo que pode ser enumerável, tá? Ele pode ser definido recursivamente. Tá? Ele especifica como um conjunto pode ser gerado a partir de um subconjunto aplicando alguma operação. Então, olha como é simples. Ele é composto de três partes. A primeira é a base, que é o seguinte, você monta para mim um conjunto B, a gente quer fazer uma definição recursiva de um conjunto A. Tá? Então, conjunto A é o que a gente quer definir. Então, você monta para mim um conjunto B, que, olha, propriamente contido, ou seja, não pode ser o próprio A. Então, assim, é um conjunto B que está contido em A. É um pequenininho esse conjunto. Aí o passo recursivo é você fazer operações que, se aplicadas a elementos de B, geram elementos de A. E o fechamento, isso aqui é comum a todos, não precisa nem aprender. Tá? O fechamento é o seguinte, os únicos elementos de A são aqueles que podem ser obtidos a partir de elementos de B, aplicando-se um número finito de vezes operações especificadas em 2. Ou seja, são elementos de A, só aquilo que vieram de B a partir das operações. Tá? Nada melhor que um exemplinho para a gente agora. Lembra o conjunto naturais, que eu até passei na aula de revisão? Conjunto naturais a gente sabe que é 0, 1, 2, 3 e assim vai. Tá? Então o que é conjunto? Conjunto naturais ele pode ser definido de forma recursiva. Como que funciona isso? A primeira coisa é você pegar um subconjunto que esteja em naturais. Então eu falo, ó, o conjunto 0 está propriamente contido em naturais. Então assim, eu sei que 0 está lá. E ele fala assim, qual que é o passo recursivo? É que se o 0 está lá, ou seja, se algum elemento está nos naturais, o sucessor dele também está. Então, se eu falo que 0 está nos naturais, 1 também está. Só que agora o 1 também está. Então, se o 1 também está, o 2 também está. Ah, se agora o 2 também está, o 3 também está. Ah, se agora o 3 também está, o 4 também está. Então, eu posso aplicar
o mais, né? O mais, ou mais igual a 1, em qualquer elemento naturais. Se você falar para mim que o 8 é um elementos naturais, eu posso afirmar que 9 é. Basicamente é isso, tá bom? Só pertence aos naturais o número que pode ser obtido de acordo com 1 e 2, ou seja, a partir do 0 eu consigo gerar 1. Aí o 1 virou nos naturais. Aí eu pego o 1 agora e pego o sucessor dele do 2 também. E assim vai, tá bom? Um exemplo melhor, outro exemplo se você quiser, é o fatorial. O fatorial é o seguinte, a base dele é falar, ó, o fatorial de 0 é 1. Então eu sei que fatorial de 0 vai me gerar 1. Pronto, eu sei isso. E o passo recursivo é o quê? O fatorial de qualquer número é o fatorial do quê? Do anterior, o n, que é o número que eu quero, vezes o fatorial do anterior. Então, como é que funciona isso? Ah, eu sei o fatorial de 0. E qual que é o fatorial de 1? Eu queria fatorial de 1. O que é o fatorial de 1? O fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial do 1 menos dele, que é 0. Aí que é 1. 1 vezes 1. Pronto, aí eu consegui agora, que eu tenho, antes eu tinha só isso, agora eu tenho isso e isso. Então eu consigo calcular o 2? O fatorial de 2 é 2 vezes o quê? O fatorial de 2 menos 1, que é o fatorial de 1, que eu já tenho calculado que é 1. 2 vezes 1. Aí, ó. 2. Poxa, agora esse cara já tem fatorial para ele. E o fatorial de 3? Ah, o fatorial de 3 é o quê? O fatorial de 2, que a gente já sabe que é 2, é 3, vezes 3 é o número aqui, vezes o fatorial de 2, que é 2, que aí vai gerar pra gente 6. Então, esse cara, 3, 6, já é um outro elemento conjunto. Pessoal, o fatorial é uma função, mas assim, se você pensar bem, a função, ela de forma mais formal, ela é formada assim, ó. Deixa eu puxar pra cá. Uau! Loucura! Subir na vida. Aí o que acontece? O mais interessante é você falar o seguinte, como é a definição de conjunto, a gente fala que fatorial é um conjunto. Então o elemento 0, 1, ou seja, fatorial de 0 é 1, está dentro dele. O passo recursivo é, se o n é maior que ou igual a 1, e o n menos 1k pertence a fatorial, ou seja, vamos imaginar que seja de 2. Vamos imaginar de 4. Então a gente quer um n igual a 4. 4 é maior ou igual a 1? É. Eu tenho o 3. Qual que seria o 3? A gente até calculou antes aqui, ó. O 3 seria 6. O 3, 6. Porque a gente já calculou ele, mas se a gente não tivesse calculado, tinha sido 1. 3, 6, vírgula. O 3, que é menos 1, é o 3. O k é o 6. Então, pertence a fatorial? Pertence. Então, n, que é 4, vírgula, 4 vezes esse cara aqui, que é o 6, é o k, tá vendo? 4 vezes 6, que é 24, também pertence a fatorial. Tá joia? Basicamente é isso. Eu vou só mudar um exemplo aqui, só para pagar para vocês, porque na verdade sempre a definição recursiva ela considera incremental. Então a gente tem o 0 e 1, então a gente tem 0 e 1, colocamos ele aqui. O conjunto é só isso por enquanto. 0, 1, ó, par ordenado. Aí quando você vem e faz 0, 1, ou seja, você pega o 1, eu quero 1. Aí a gente descobre que o 1, o resultado é 1. Então ele já faz parte do conjunto fatorial, então é o fatorial. Quando você vai e faz com 2, aí o 2 eu consigo descobrir também que 2 vezes 2, não sei o quê, que é 2 menos 1, que é vírgula k, que é esse 1, 2 vezes 1, 2,2, também entra. Depois a gente colocando o 3 aqui, a gente pega 2 e k, 2,2, então 3 vezes 2, 6. Aí depois a gente pegar o 4, a gente pega 4, sempre é assim, 4, vírgula o quê? O k. Eu não tenho, então 3, vírgula o k, que é 6, 4 vezes 6 vai me dar o resultado, 24. E aí eu vou colocando elementos aqui. Tá bom? Então, assim, eu queria passar para vocês que é uma definição recursiva e vamos aplicar ela agora nesse conceito que a gente estava mexendo aqui, de fechamento. O que é o sigma asterisco? Tudo em LFA é definido de forma bem formal. Tá? Então, como é que ele funciona? Ele fala o seguinte, olha, sigma asterisco está de boa. Eu te falo que lambda pertence a sigma asterisco. Então, o primeiro elemento, se você quiser falar assim, ó, você falar sigma asterisco, conjunto, o primeiro elemento dentro dele é lambda. Lambda está lá dentro. Aí ele fala o seguinte, olha, se uma palavra pertence a sigma asterisco, no caso é só lambda que pertence, e o A é um símbolo do alfabeto, a concatenação dessa palavra com um símbolo do alfabeto também é. Vamos supor que o alfabeto seja A e B, só para ilustrar aqui, A e B. Então ele está falando que se lambda é, eu posso concatenar lambda com A. Deixa eu só apagar aqui, gente. Então, concateno lambda A. Lambda concatenado com A vai me dar o próprio A. Tá joia? Só para falar para você. Então, A também é.
E o lambda concatenado com B também é. Então, lambda B vai dar B. Agora eu já tenho mais elementos. Então, se eu pego o A, eu posso concatenar mais um elemento simulado. Então, pode gerar, por exemplo, AA. Como eu posso no A concatenar o B? AB. Como eu posso no B concatenar A? Aí fica BA. Como eu posso no B concatenar B? Fica BB. E assim vai. É infinito, galera. Então, assim, o fechamento é o quê? W pertence a sigma asterisco. Isso aqui não está errado não, viu, pessoal? É se e somente se e somente se puder ser obtido a partir de lambda com um número finito de operações de 2, que é essa de concatenação. Então, basicamente, se eu, por exemplo, AB pertence, eu estou perguntando, pertence a sigma asterisco nesse caso? É uma pergunta que eu faço. Sim, porque se eu pegar lambda e concatenar com A, uma vez apliquei concatenação com A, esse resultado eu agora concateno com B, vai me gerar isso aqui. E isso aqui é o AB. Então, AB pertence, porque eu, a partir da base, com duas aplicações, eu consegui ter o fechamento, ou chegar na palavra que eu quero. Beleza? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Tudo é bem formalzinho. Eu não quero judiar de vocês, mas eu tenho que passar essa ideia para vocês. Tá? Um exemplo interessante também é que se o alfabeto é A, B e C, então de tamanho 0 a gente tem lambda, de tamanho 1 a gente tem o A, o B e o C, de tamanho 2 a gente tem A, B, C, BA, BB, CBC, CA, CB, CC. De tamanho 3, o que a gente teria? AAA, depois AAB, depois AAA, desculpa, ABA, depois ABB, e assim a gente vai em diante, tá? O sigma asterisco é infinito, tá bom? Eu estou pensando se tem alguma exceção aqui do sigma asterisco no ser infinito, mas não. Tá bom? Acho que tem uma sim. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Tem uma sim, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Tá? Definições que eu quero passar para vocês. Como a gente tem a definição recursiva, olha que massa. Quando a gente fala qual que é o tamanho de uma palavra, eu chego para vocês, qual que é o tamanho de A, B, eu falo, babá. Qual que é o tamanho de babá? Você fala na hora para mim, 4. Excelente, você está super certo. Mas babá, o tamanho é 4. Por quê? Porque é o número de aplicações do passo recursivo para formar essa palavra. Então, observa, se o alfabeto é A e B, vamos imaginar, do lambda, que é o passo base, eu acrescentei o B. Depois, nesse cara, eu acrescentei o A. Depois, nesse cara, eu acrescentei mais um B. Depois, nesse cara, eu acrescentei mais um A. Então, quantas vezes eu apliquei? 1, 2, 3, 4. Quando eu apliquei 4 vezes o passo recursivo, significa que o tamanho dela é 4. Ah, e o lambda? Quantas vezes eu apliquei o passo recursivo? Nenhuma. Então, o tamanho dele é 0. Tamanho de lambda, a gente fala assim, ó. Tamanho de lambda é igual a 0. Tamanho de A é igual a 1. Tamanho de só B é igual a 2. É igual a 1, desculpa. 1 também. Tá bom? Tamanho de AA é igual a 2. Isso aí é muito simples. Tamanho eu sei que vocês sabem fazer. Mas por que é isso? É o número de aplicações do passo recursivo. Tá? Então, tudo é formalizado. O que seria uma linguagem, então? Olha que legal. Sigma asterisco, né? Tudo que você consegue fazer com o seu teclado. Vamos já tem tecla A, B e C. Tudo que eu faço e paro, vai me dar uma palavra, não vai? O que é uma linguagem? Uma linguagem, normalmente, é um subconjunto de tudo que você consegue fazer com a linguagem. Porque se for tudo que você consegue fazer, não faz sentido. São assim, por exemplo, o alfabeto é A e B. Então, vamos supor aqui, ó, o alfabeto é A e B. Então, tudo que eu gero, A, B, 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 A, B, B, só A ou B, tudo gera com A e B. Isso é o quê? Sigma asterisco. O que é uma linguagem? Palavras que começam e terminam com A. Então, ela tem uma ideia, ela é sempre, a ideia dela é ser um subconjunto desse sigma asterisco, tá bom? Então, é o que está escrito aqui. Tá? Eu falo que palavras que interessam são as válidas, não as que você consegue construir. Tá? Então, assim, se você tiver, por exemplo, um alfabeto Maria fala alto, o que seriam as palavras válidas? Assim, isso não tem definição. Como a gente mexe com o português, pessoal, a gente não tem uma definição exata. É só para a gente passar uma ideia. Mas, por exemplo, uma frase que faz sentido é Maria fala alto. É uma frase. Então, é uma palavra válida. Maria fala alto. Se eu, por exemplo, falar assim, Maria fala também é. Porque você pergunta assim, a Maria é muda? Não. Maria fala. Então, é uma palavra válida. Mas, por exemplo, alto fala Maria. Na construção do português não faz sentido. Entendeu? Embora questionar o português, cada um fala do jeito que quiser. Se fosse Yoda falando, né? O Yoda português, Yodá. Entendeu? Yodá, com 3 Hs no final.
Entendeu? Alto, fala alto Maria já faz sentido. Assim, fala alto Maria. Então para mim já faz sentido. Mas alto fala Maria é uma palavra que você consegue construir com os elementos do alfabeto, ou seja, alto fala Maria, alto fala Maria. Para mim o que acontece? Essa é uma palavra, alto fala Maria, é uma palavra que pertence ao signo asterisco. Ou seja, é possível ser construída. Entendeu? Do mesmo jeito que é possível ser construído. Fala. Como poderia ser construído? Maria. Também pode ser construído. Mas o que é válido? Válido é aquilo que pertence à linguagem. Então, assim, isso, para mim, alto fala Maria, para mim não pertence à linguagem. Tá joia? Em português. Então, para mim, não faz sentido. Mas, assim, para mim, em português é meio questionável. Pessoal, continuando aqui, e eu não vou passar a ideia de indução matemática, porque eu acho que, tipo, a gente não vai precisar muito para LFA, eu acho que já viram isso em matemática discreta, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu fiz um materialzinho aqui, eu que fiz esse material, eu acho que ele tá bem, assim, direto ao ponto, tá? Então, assim, concatenação, cara, isso é muito simples, é uma operação que a gente faz. Essa operação, ela é muito simples. O que significa? Você pega o U, concatena com V, entendeu? São duas palavras, a palavra U e a palavra V. Então vamos imaginar que eu tenho uma palavra assim, por exemplo, Maria é U. E Maria é U. E V é fala. Então quando concatena U com V, da Maria fala. Aí você fala, pô, professor, isso é óbvio. Tá, mas a questão é o seguinte, óbvio ou não, tudo a gente em LFA, a gente tem que provar. E a gente vai precisar fazer concatenação ao longo do semestre inteiro. Então a gente prova aqui e aí tá tudo provado para frente, tá bom? Então o que eu quero passar de concatenação? A concatenação de U e V, escrita UV, é uma operação binária. Olha como é que funciona. Isso aqui é indução matemática, tá? Se o tamanho de V for igual a zero, ou seja, o que eu vou concatenar depois, o V é lambda, obviamente, porque esse tamanho dele é lambda, ou seja, U e V. Vou pegar aqui, pessoal, é AA e AB. Vou pegar bem simples assim, ó. Esse é o U e esse é o V. AA e AB. Tá joia? Então, se eu pegar o tamanho de o V sendo o U sendo A e o V sendo AB, o que ele faz na base? Ele fala assim, se o tamanho de V for igual a zero, então o V é lambda. Faz todo sentido. Então, U e V vai ser o próprio U, porque o V é nada, então o U é U. Perfeito, tá certinho. Só que o passo recursivo, tá joia, dessa definição é o seguinte. Se o tamanho de V for igual a N, onde o N é maior que zero, ou seja, o tamanho de V é N. Qual que é o tamanho de AB? 2. 2 é maior que zero? É. Então, o que significa? O V é um WA, onde o tamanho de W é N-1 e o A é um símbolo. Ou seja, se a gente tem o V sendo maior, vamos imaginar que o V seja AB. Então, ele está falando o seguinte, o W é o A. E esse Azinho seria o B, é um símbolo do alfabeto. Ele desmembra. Então, se tiver uma palavra, quem está falando? Se tiver uma palavra, por exemplo, babá, tamanho 4, ele fala que isso cara concatenado com esse Azinho aqui. É isso que ele está falando. Então, o V é igual a U concatenado com WA. E o que significa? Como a questão ela não tem problema, a questão da associatividade, você fala o W concatenado com A. Então você vai concatenando o símbolo a símbolo. É como, só para explicar para vocês de forma bem prática, quando eu vou concatenar AA com AB, o primeiro passo meu é fazer o quê? Nesse AA, eu desmembro esse cara aqui, vou concatenar com ABC, só para você ter uma ideia, só para ficar mais legal. Vou voltar aqui. Eu vou concatenar com ABC, só para vocês entenderem aqui. ABC. O que eu vou fazer? AAA, eu vou pegar ABC, eu vou desmembrar ele aqui, ó. Que é o quê? É como se aqui fosse o aqui fosse o W, tá? Então, assim, que a formalização aqui tá ao contrário, mas não tem problema não. Então, aqui, ó, aqui é o W, aqui seria o W, tá? Esse AB seria o W, e o C seria o Azinho. E aí seria o quê? O que é concatenação de UV? Seria AA, concatenado aqui no caso, com o quê? Com o U, não, desculpa, com
a inversão não tem problema, com WA. Qual que é o W? O W é AB concatenado com C. Então, separei aqui. Só que esse AB tá junto. Eu posso tirar o C para fora. Fica AA, AB com C. Aí você fala, nossa, que coisa louca. Por quê? Eu vou tirando um elemento de cada vez para o final. E aí, como é que funciona? No próxima vez que eu for fazer isso aqui, ó, ele vai fazer o quê? O AA continua não sem mexer. O AB concatenado com... A gente vai levar só AB. E a gente vai separar aqui, ó. Aí vai ficar o quê? Vai ficar o A e o B sai. Aí o B fica com C aqui. No último passo, vai fazer esse último passo, que não é o último, na verdade, esse A a gente separa. W é lambda, então ficou lambda aqui. E esse A sai. Aí fica ABC. E aí, quando a gente tem lambda, alguma coisa concatenada com lambda, a gente tem o próprio U. Então, AA concatenado com lambda vai gerar AA. E aí a gente copia ABC. Então, AA concatenado com ABC é AABC. Por quê? Porque cada vez que a gente fez um passo, a gente tirou um elemento. Então, aqui, ó, primeira vez que a gente fez, a gente tirou o C, depois a gente tirou o B, depois a gente tirou o A, entendeu? E aqui depois a gente tirou o lambda, que é o passo base. Então, a concatenação, só para você ter uma ideia, ela é definida de forma... É uma operação binária, que a gente define dessa forma, com uma definição recursiva, tá bom? A ideia também é a gente provar que ela não é comutativa. Então, se eu, por exemplo, AA com ABC, se eu fizer a inversão, vai dar diferente, com certeza, não é isso? Porque aí a gente vai ficar ABC, AA. Então, é diferente, não. Provou justamente isso, ó, o O é AB e o V é CA. Então, o V é ABCA e VU é CAAB, que são diferentes. Então, acabei de provar que ela não é comutativa. Por exemplo, união, lembra de união de conjuntos? É comutativa. A união com B, o B união com A, mesma coisa. Mas concatenação não. E vocês sabem disso. Eu só estou mostrando para vocês que em LFA a gente escreve isso formalmente, tá bom? E a gente tem prova disso aqui com uma revisão de indução matemática. Isso eu não passo... Eu não passo em nível de graduação, tá joia? Essa prova aqui, que a gente cria uma hipótese, a gente faz um passo indutivo para provar, entendeu? A questão de associatividade de concatenação. Associatividade que a gente fez aqui, né? No caso aqui, o WA, a gente pode puxar aqui, ó, ficar que é o WA. Então, isso a gente tem que provar também, a gente usa indução matemática, que é essa questão que é associativa, que eu já estou falando para vocês. Então, o que ele está falando é assim, você concatenar por exemplo, A com B e depois concatenar com C é a mesma coisa que concatenar A depois com B com C. Então, assim, a gente sabe que isso é válido e aí o que acontece? Tem aqui uma prova em cima de indução matemática, mas para nível de graduação, isso aqui é um detalhe só, eu não vou passar para vocês, tá bom? Agora vamos lá, vamos continuar um pouquinho na disciplina aqui. A gente tem a questão de subpalavra, prefixo, sufixo e reverso. Isso é largamente usado durante toda a disciplina. E ele é muito simples, só que eu quero formalizar. Tá bom? Logicamente, você pegar uma palavra, por exemplo, batata. Batata. A gente sabe o que é subpalavra, prefixo, sufixo e a gente sabe o que é reverso. Então, só vou mostrar para vocês. O que é subpalavra? É qualquer sequência que está aqui dentro. Então, eu posso falar que ata é uma subpalavra? Posso. Posso sim falar que ata é uma subpalavra. Vou escrever sub-P. Tá? Eu posso falar, por exemplo, que o que é prefixo de batata? Eu posso falar que bate é prefixo de batata? Posso. Eu posso falar que ba é prefixo de batata? Pode. Porque a gente sabe que prefixo é o que ela começa. Já está cansado de saber isso. Prefixo de telefone, por exemplo, qual que é? O meu é 035, começa com 035. Tá? Normalmente quando você fala sufixo, a gente sabe o que é sufixo. Sufixo é o que termina. É igual quando você fala assim, qual que é o final do seu número de celular? Que aparece normalmente o final do seu cartão de crédito, é o sufixo do cartão de crédito. Tá? Então aqui, o que seria sufixo de batata? Ata também é um sufixo. Que no caso também é uma subpalavra, mas ela é sufixo também. Como eu posso falar que tá é um sufixo também. Então, a gente sabe o que é sufixo. Reverso também a gente sabe o que é reverso. Tá? O que é reverso? Batata, a gente pega A-T-A-T-A-B-A. Então, A-T-A-T-A-B. É o inverso dela. Então, o reverso é como se fosse você ler o contrário. Então, o que eu fiz, na verdade, foi inverter as posições todas aqui, né?
fazer uma inversão de posições, onde quando a gente vem aqui fica A, tá, B, AB. A, tá, B. Isso é o reverso. Então a gente sabe fazer isso. Antes de começar com a definição formal, que eu quero passar para vocês, de forma bem rápida, tá? Eu pergunto para vocês, se eu falar assim, ata de batata, ela é considerada uma subpalavra, como ela pode ser considerada também sufixo, não é isso? Se eu falar, e batata? Própria batata, a palavra batata. A batata é uma subpalavra de batata? É ou não é? Sim. Por quê? Porque está lá dentro, é uma subpalavra. E ela é um prefixo? Ela começa com batata? Batata começa com batata? Começa. É um prefixo? Batata começa com batata, sim. É um sufixo? Batata termina com batata? É o reverso dela? Não. Então, como é que a gente fala? Como é que a gente formalmente define isso? Agora que a gente já sabe concatenação, a gente admite concatenação, a gente já sabe disso tudo. A gente fala que X é uma subpalavra de Y se eu conseguir montar o Y a partir de eu colocando o X lá dentro. Basicamente, olha pessoal, eu vou fazer bem devagar essa aqui, vou fazer de novo aqui para vocês. Só que acontece, eu quero saber que X, se X tá lá dentro, eu vou fazer um exemplo bem devagar para vocês, ó. Eu quero saber batata. Batata é meu Y, tá? Batata aqui é meu Y. Y. Tá escrito bem grande aqui. Y é minha batata. Tá? X é uma subpalavra. Eu quero saber, por exemplo, se Tati é uma subpalavra de batata. Aí, ela vai ser, se eu conseguir construir Y a partir de 3 variáveis, Z, X e V. Então, Z, X e V. O X é TAT, Tati. Não é isso? E aí o que acontece? O Z pode ser Bar. E o V pode ser A. Não é isso? Desculpa. O V pode ser A. Então eu consigo construir Y colocando o X lá dentro. Então quer dizer então, que é sim subpalavra. Tá bom? Ele é dito ser prefixo. Quando que ele é prefixo? Quando eu conseguir montar o Y com X e V. Ou seja, eu não tenho nada antes. Então, Tati não é prefixo. Tá joia? Mas bate é. Por quê? Eu consigo montar o X sendo bate e ata sendo V. Pronto. E o que é sufixo? É quando eu não tenho o V. Então, por exemplo, tá, só o tá. O tá eu coloquei aqui no X. Ele é sufixo? Se eu conseguir no Z colocar bata, aí ficou, é sufixo também. Então, tá, eu consigo fazer essa montagem. Tá bom? Estou passando alguns conceitos para vocês. O outro conceito que eu queria passar é o de reverso. Olha, reverso é definido de forma recursiva também. Tá, pessoal? É muito louco o jeito que se define reverso. A gente já sabe fazer reverso, mas eu vou pegar batata aqui só para mostrar para vocês como é que ele faz. No passo base, se o tamanho de W é 0, então o W é lambda e o reverso de lambda é lambda. Então ele fala, o reverso de lambda é lambda. Pronto. Mas quando não for lambda, quando você fala assim, não é lambda, o que a gente vai fazer? A gente define o W como sendo UA. E o que significa esse UA? Tá? UA, a gente vai pegar, se é UA, vai ficar UA é reverso. E aí, se o último símbolo é o A, então ele vai ser o primeiro da palavra, então ele sai. E aí o resto fica no reverso. De forma, não vou usar bata, tá? Vou usar bata, a gente sabe que o reverso de bata, então bata ao reverso, vai ser ATAB, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Você pega bata. Bata não é passo recursivo, porque o tamanho de W não é 0, tá? O tamanho de W é o quê? 4. Então a gente pega aqui, ó, e faz, bate com A. Opa. Bate, isso aqui é bate, com o A no final. E o reverso disso aqui é o quê? O último vai ser o primeiro, então vai ficar A, e vai ficar bate, reverso. E o que acontece? Agora, esse bate, ele vai entrar como W aqui. Então, aqui onde era bate, agora vai ser ba. E o T sai. E o T sai para onde? Para depois, no final, aqui, ó, se ele é o último aqui, é reverso, ele entra como primeiro aqui. Então, vai ficar T aqui. E aí vai ficar o quê? Ba. Ba reverso. E aí, o que é... Opa. O que é o bar reverso?
é você pegar esse A e tirar. Vai ficar ATA e o B reverso. Aí, quando o B é uma coisa só, é como se fosse lambda com A, não é isso? Então, o B que... Aqui tem lambda, vamos imaginar assim. Aí o B sai, então vai ficar ATAB e o lambda ao reverso. O lambda ao reverso vai cair no passo base. Lambda ao reverso é o próprio lambda. Então vai ficar ATAB lambda, que é mesmo, lambda não conta nada, vai ficar ATAB. Então observa como é que foi feito o reverso. Ele pega a palavra, vamos imaginar essa palavra aqui, ó, os 4 dedos aqui. Ele pega esse dedo e joga para lá, entendeu? Aí depois esse dedo aqui, que é o terceiro, ele joga para cá, então vai diminuindo assim. Depois esse dedo indicador ele joga para o final desse aqui e depois o mindinho. Então ele inverte dessa forma, tá? Então esse é o jeito formal que acontece a inversão. Vamos passar rapidinho aqui. Existe uma prova do reverso também, de mostrar por que funciona. É por indução, no comprimento da palavra ver. Para nível graduação, eu não acho viável, não acho necessário, tá? Mas assim, reverso funciona, a gente sabe. Tá? Mas tá a prova aqui, mas eu não vou passar. Tá? A gente tem mais 2 conceitos que são importantes passar aqui rapidão, que é a questão, uma linguagem normalmente é o subconjunto de sigma asterisco, a gente já falou isso, tá? Então assim, uma linguagem está contida dentro do que pode ser gerado pelo alfabeto, tá? A concatenação de linguagem x e y é denotada por xy. Então, o que é o XY? Você pega 2 linguagens e quer concatenar linguagem. Você não está concatenando palavras. Você pegar a palavra AB e concatenar com A, vai dar ABA. Agora, se você pegar uma linguagem, por exemplo, eu tenho uma linguagem Azim, Bezim, Cezim. E eu tenho uma outra linguagem Azim, Bezim, 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 Azim. Tá joia? Eu quero concatenar XY. É a mesma coisa do par ordenado, mais ou menos. Vai ficar o A com ABB, depois o A com BA. Vai ficar o B com ABB, depois o B com BA. Não, desculpa, aqui é B com BA. E o C com ABB, C, ABB, e o C com BA, CBA. Beleza? Isso é uma concatenação de X com Y. A gente usa muito aqui na disciplina uma concatenação de você com você mesmo. Então vamos supor, você pegar qualquer conjunto, que no caso é x elevado a 1, que é a primeira concatenação dele, concatenar A, B e C. É ABC. Se você pegar o x e elevar a 0, ele vai gerar lambda. X elevado a 0, lambda. X elevado a 2 é eu concatenado com eu mesmo. Então você pega o A aqui, ó, A, e concatena com A, B, C. Depois você pega o B, aqui, ó, B, 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 e concatena com A, B, C. Depois o C com A, B, C. Tá joia? Isso é uma concatenação. E isso voltando àquela questão até do sigma, né? Porque o sigma normalmente a gente fala que é A e B, que eu passei para vocês no início da aula, e aí a gente consegue gerar tudo com esse A e B. Porque o A e B, sigma elevado a 0, é lambda. Então é como se fosse lambda, tá joia? Depois sigma elevado a 1, que é o A e o B, A e o B. Depois é a concatenação das linguagens. O A com B com A com B. Então sigma ao quadrado é A com B com A com B. Então vai ficar o quê? AA, AB, BA, BB. E aí, concatenado 3 vezes, é pegar esse resultado aqui, ó, AA, AB, BA, BB, e colocar eles com ABC. Então, vai ter que gerar para mim AAA, AAB, AA... Ah, não, são só esses dois, né? São só esses dois. AAB e AAB. E depois o quê? ABA e ABB. E depois, aqui, ó, vou pegar BA, BAA e BAB. E assim vai, tá bom? Então, com isso, a gente pega o último slide que eu quero passar para vocês. Eu tenho um tempinho aqui. A gente tem 45 minutos as aulas, assim, eu estou fixando nisso, tá? O que é, na verdade, quando você pega o sigma e fala que ele é AB? Tá joia? É você concatenar ele. Então, quando você pega o sigma asterisco, você está pegando o resultado de sigma elevado a 0, unindo com sigma elevado a 1, união de conjuntos, unido com sigma elevado a 2. Onde o sigma elevado a 0, a gente sabe que é lambda, aqui é o AB, e aqui, por exemplo, é o AA, o AB, BA e o BB, entendeu? Então, assim, você vai unindo isso. Então, quando a gente põe o clean, é como se a gente fizesse uma união dos conjuntos resultantes, de 0 até o infinito. E quando você faz x elevado a mais, a gente tem essa notação, a gente ignora o x elevado a 0. Então, começa do 1. Então, você não considera isso aqui.
Então você pega um conjunto, por exemplo, igual AB, e você fala, não quero lambda, você fala AB+. Mas se você quiser lambda, você fala AB asterisco. Aí você vai ter tudo, inclusive o lambda. Tá joia? Então a diferença do asterisco para o mais é a questão de ter ou não ter. E com isso, a gente encerra a nossa aula. Tá joia, pessoal? Aquele abraço.